Imagem corporal distorcida, medo de crítica, resistência a mudanças, profundo medo de ser abandonado, principalmente em relacionamentos amorosos. Não conseguir fazer nada sozinho. Tenho sempre que ter alguém me acompanhando. Vou na padaria, tem que ir alguém junto. Não consigo fazer isso sozinho. Em algum momento da sua infância, você lembra de sentir ou ouvir pessoas falar para você que você era chato, era lento, era muito irritante, era muito barulhento, ou deveria ser igual ao seu primo. Seu primo sim, olha que menino elegante, que menino que inteligente, que sabe tudo, né? Se você já ouviu algumas dessas frases ou já sentiu alguns desses medos e percebeu alguns desses comportamentos no seu dia a dia, aí na fase adulta da sua vida, fica no vídeo e vem comigo que eu vou te dizer como tudo isso funciona. Olá pessoas, como vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa criança interior. É um dos meus temas favoritos, tá? Eu gosto muito de trabalhar a criança interior de cada indivíduo. Por quê? Para Freud, se você quer entender um adulto, você precisa conhecer a infância dele. Nós trazemos da nossa infância todos esses vestígios que afetam a nossa fase adulta. E na hora que eu tenho que tomar decisão, ter ações, eu acabo travando, porque existe de uma forma simbólica, uma criança emocional que vive em mim. Então, como é que primeiro que eu identifico essa criança? Eu costumo dizer o seguinte, com uma linguagem mais fácil para todo mundo entender. Razão e emoção. A minha razão seria a mulher de 42 anos, que é o meu cognitivo, o meu consciente. E a minha emoção, a gente vai descobrir ainda mais ou menos que idade ela vai representar, ok? Como que eu faço isso? Isso é uma dica que eu vou dar para vocês começarem a identificar a criança emocional de vocês. Quantas vezes vocês já se pegaram com medos de ser abandonados em relacionamentos, não conseguir fazer nada sozinho, se sentir ameaçado ou medo de críticas desnecessárias, não conseguir falar em público, muita insegurança diante de algumas situações. Isso tudo pode estar relacionado à sua criança interna, à emoção mais infantilizada, alguma situação, algum trauma, algum conflito que você passou lá atrás e que é familiar para o inconsciente. Lembre-se que o inconsciente ele vai buscar o que é familiar. Então, cada vez que você passa por uma situação parecida com aquela que você viveu lá na infância, ele vai no seu arquivo de memória e traz a emoção que você sentia. E é daí que a gente desencadeia alguns desses comportamentos limitantes, tudo bem? Como que você vai identificar a sua criança? Quantas vezes a mulher madura de 42, vou dar um exemplo né? Quantas vezes eu precisei fazer alguma coisa, a mulher madura, a minha razão, sabe que eu tenho que fazer, que eu tenho que ir lá, tenho que resolver, mas existe uma força, uma emoção maior que me sufoca, que me impede de fazer. É a minha criança, é a minha emoção mais infantilizada, presa nessas memórias lá de trás, que traz pra mim a familiaridade que aquilo não vai dar certo, fica quietinha. A criança tem medo, ela precisa que alguém pegue na mão e vá com ela até o banheiro, ela precisa que alguém pegue na mão e ele ajude ela a atravessar a rua. Ela é totalmente dependente. Então, ser dependente ou codependente de alguém é uma referência de que essa criança emocional que você carrega está dominando a sua vida. Como fazer para resolver esse contexto, tá? O primeiro passo é identificar essa criança. O segundo é acolher essa criança. Não adianta você bater de frente com as suas emoções. Não, eu tenho que fazer e vou fazer. Você vai gerar uma angústia absurda. Pense como você lida com uma criança, né? Se você chegar batendo de frente com a criança, você vai causar um desconforto desnecessário. Uma criança, você tem que sentar e conversar. Senta, conversa e negocia. Se você souber conversar e negociar, quem é pai, quem é mãe, professor, sabe que funciona. Se você souber sentar e conversar, usar as palavras certas e uma boa recompensa, você consegue fazer a criança aceitar a sua proposta e mudar aquele comportamento ali no momento. É mais ou menos isso que você vai aprender a fazer com você. Você vai aprender a acolher, entender primeiro essas emoções e identificar de onde elas vêm. E trabalhar o acolhimento dessa criança. Na sequência, esse acolhimento dessa criança é entender essa história e ressignificar essa história. Mas o terceiro passo seria honrar esses ancestrais, essas pessoas que de alguma forma podem ter contribuído para que eu desencadeasse alguns desses comportamentos, mas não fizeram por mal.
Tá? Muitas vezes entendam que eu passo aquilo que eu recebo. Então, pais, mães, avós, professores, que às vezes tiveram algum comportamento mais agressivo em cima daquela criança, podem ter desencadeado esse determinado trauma, mas está tudo bem. Então, muitas vezes pode ser que eles não tenham feito por mal. Pode ser que eles venham de uma história que era assim que era falado com eles, então eles acabaram falando com você também. Tudo bem? Trabalhar a ressignificação disso e a separação da tua história do outro é muito importante para começar a curar essa criança interna. Um exemplo muito comum disso lembra quando você era criança e às vezes até agora na fase adulta você pode escutar isso às vezes de pai, de mãe, de pessoas que têm voz de autoridade na nossa vida, pessoas que têm voz de autoridade na nossa mente, tá? Você é muito chato, você é muito lento, você é muito bruto, você é muito ignorante, você não é bom o suficiente, você deveria ser como seu irmão, ou como seu primo, como a sua prima. Vocês já devem ter ouvido, ou pelo menos uma grande maioria das pessoas, em algum momento da vida ouviu esse tipo de coisa, tá? Uma situação que pode acontecer, eu vou dar um exemplo aleatório aqui, né? Vou usar o exemplo do Renanzinho, meu assistente aqui. Renanzinho, dá tchau. Tá? Renanzinho deu tchau pra vocês, né? Vamos imaginar que o Renan, ele esteja lá trabalhando e ele apresenta ali um projeto pro chefe dele, o chefe dele diga pra ele assim: nossa, ficou muito bom, viu? Mas olha, você pode melhorar nisso aqui, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Foi uma observação madura de dois adultos, mas pro Renan aquilo de alguma forma pode ter ferido ele. Feriu você, Renan? Feriu. Fale alto que a turma não tá te vendo. Feriu. Feriu, ele tá aqui triste. E ele não sabe por que ele se incomodou tanto só pro chefe ter pontuado alguma coisa. E olha que esse chefe foi educado, hein? Foi bem educado com ele. Ó, Renan, foi legal, mas precisamos melhorar isso, tá? Em algum momento, é possível que o Renan tenha ido lá na história dele, lá atrás, o inconsciente, ok? Tenha ido lá na história dele, quando ele, por exemplo, tirou 8 numa prova. 8 é uma nota excelente para muitas crianças, tá? E vamos imaginar que ele chegou pro pai e falou assim: olha, pai, o meu 8 que eu tirei em matemática. E ao invés desse pai simplesmente dizer: parabéns, filho, fico muito feliz por você, né? Esse pai pode ter virado para ele e dito: não, tá bom, mas quando é que você vai tirar um 10? Isso aí, filho, você consegue mais, né? Você sabe, isso é pouco, você viu? Tem a dó, né? 8, você não faz mais nada da vida, sua obrigação é só estudar, então por favor, né? 8 não rola. Foi bom, mas eu quero 10, vamos por favor, né? Digamos que a forma como esse pai disse, de certa forma ele não está errado. Entretanto, a forma como essa criança entendeu causou nele algum tipo de trauma, de sensação de incapacidade. E no desespero de estar sempre buscando esse 10 para ser aprovado por esse pai, ele pode muito bem perder a concentração de uma vida e não conseguir nunca alcançar aquilo, porque ele se torna o que a gente chama de o eterno insatisfeito. Mesmo que ele tire o 10, ele nunca vai conseguir olhar para ele como quem diz assim: nossa, agora eu consegui tirar o 10, meu pai agora vai ficar feliz. É como se esse chefe representasse simbolicamente a voz desse pai lá atrás, em algum momento na vida do Renan. Não é isso mesmo, Renan? Aliviou você? Bastante. Bom, o Renan agora tá bem, parou de chorar. Brincadeiras à parte, né? Renanzinho aceitou participar da brincadeira. É mais ou menos assim um exemplo aleatório que eu dei que pode acontecer, tá? Existem outras situações, outros fatores, muitas coisas que podem contribuir para ferir a sua criança interna. Primeiro, identifique essa criança. Depois, trabalhe a ressignificação da história dela, tudo bem? É da hora essa parada de criança, porque, tipo, que nem a gente estuda a história, né? Tipo, estuda a história para entender o futuro, né? Sim. A criança estuda o passado da criança. Exato. Quer dizer, do indivíduo, da pessoa, para entender o futuro dela, o presente, na real. Como é o nome daquele presidente que aparece, Abraham Lincoln? Que falou que quanto mais a gente conhece o passado, mais estaremos preparados para o futuro. Sim. Foi Abraham Lincoln? Foi, né? Então, é mais ou menos isso. E Freud, ele trabalha nessa pegada, mas um olhar para o interno do indivíduo, né? Se eu quero entender como esse adulto, por que esse adulto se comporta de forma A, eu preciso conhecer a infância dele. Saber exatamente quais são os traumas, conflitos, vivências, desejos, conquistas, superações que ele viveu ali, bloqueios, abusos, tudo isso de alguma forma, direto ou indiretamente, vai influenciar esse adulto na fase, vai influenciar essa pessoa na fase adulta, entende? Hoje eu tô toda me atrapalhando.
atrapalhada aqui, toda hora eu tô trocando fala aqui, mas tudo bem. Né? Então, assim, o que a gente precisa entender é que para a criança tudo é muito importante, tá? Tudo. A criança, ela não sabe mensurar o que é o filme, pelo menos filtrar, né? Aquilo que é importante, aquilo que não é. Ela não sabe fazer isso. Então, e principalmente coisas ditas por voz de pessoas que para ela têm autoridade. Pai, mães, avós, professores, líderes religiosos, são pessoas que vão pesar para ela. Se essas pessoas tiverem uma certa agressividade ou forem muito negativas em relação a essa criança, ela vai criar bloqueios e vai trazer isso para a fase adulta, né? E essa criança vai ficar ferida, tá bom? O que a gente precisa é minimizar essas feridas internas, para que esse adulto não se torne tão limitado para tomar decisões, para tomar atitudes, para trabalhar a maturidade dele, quando necessariamente ele estiver sendo dominado pela sua emoção mais infantilizada. Um processo terapêutico ajuda bastante a trazer o equilíbrio da emoção e da razão, fazendo com que essa pessoa consiga tomar decisões, ações, saber equilibrar as emoções dela quando tem esse equilíbrio de razão e emoção dentro dela, tá? Mas isso é um processo, né? E se você estiver fazendo um processo terapêutico, lógico que as chances são maiores e a tendência é ser mais eficaz e mais rápido o processo de amadurecimento dessa criança interna que você carrega. Sozinho é possível eu curar essa criança? Sim, é possível, mas talvez seja um trabalho mais longo e mais demorado, porque quando você tem técnicas, as coisas tendem a ser mais fáceis, tá? Ah, mas eu quero fazer sozinho por enquanto. Ah, na sua criança está te jogando em resistência, hein? Ela não quer lidar com as emoções porque ela tem medo. Criança não sabe lidar com emoção. Criança, quando tá com medo, vai para baixo da cama e chama o nome da mãe, né? Então, se você tá com muita resistência em olhar para você, em cuidar dessa criança, em acolher essa criança, em fazer uma terapia, por exemplo, né? É possível que essa criança ainda esteja dominando as suas decisões. Cuidado, fique esperto, hein? Criança, eu costumo dizer que imagina que a vida seja como um carro, né? A razão, que é você, a pessoa adulta, madura, sabe o que tem que ser feito, tem que estar na direção. É você que tem habilitação para dirigir. E a sua criança emocional tem que estar ali com você, parceiro, né? Mas coloca ela no banco de trás com cinto bonitinho, né? A criança não dirige, não dá palpite nesse tipo de decisão, né? Ela tem que fazer parte da sua vida, mas tomadas de decisões e ações importantes, a criança ela não vai interferir. Tá? Tem que ser a pessoa, a razão, né? O homem ou a mulher madura que tem que estar ali pronto para decidir, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, né? Curte, compartilha, comenta, coloca aqui mais temas que vocês precisam. A gente vai fazer mais vídeos sobre esse tema. Eu acho que a criança interior é algo que precisa ser bastante trabalhado e eu desejo estimular isso nas pessoas para que elas tenham cada vez mais consciência de cuidar e acolher a sua criança interna, o quanto isso é muito importante. Gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus e se você quiser saber mais sobre esse tema ou sobre qualquer outro, vem comigo que a gente vai descobrir como tudo isso funciona juntinhos, tá bom?